Olá, eu sou o pastor Edgar Luz, diretor da Educação Adventista na divisão sul-americana. E nós estamos começando agora um estudo da Bíblia com ênfase na educação. Nós vamos ter 13 módulos, um a cada semana, e para aqueles que partilharem conosco deste estudo, acompanharem, entrando no endereço que você vai ver aqui agora, vai receber um certificado de uma formação sobre filosofia da educação adventista. Então não perca, estude conosco, e para esses 13 módulos nós teremos convidados especiais, reitores, diretores da educação adventista em algumas regiões do Brasil, chamada de uniões, pessoas que são especialistas na área educacional. E aqui no estúdio comigo estão dois colegas, nós trabalhamos juntos, e eu quero apresentar para vocês agora. Pastor Almir Oliveira, diretor associado da Educação Adventista para toda a América do Sul, e ele cuida especificamente da educação básica, ensino fundamental e ensino médio. Seja bem-vindo, pastor Almir Oliveira. Pastor Edgar, obrigado pelo convite. É um privilégio poder compartilhar com todos vocês que nos acompanham este momento de estudo. Tenho certeza que seremos muito abençoados. Ok, pastor Almir Oliveira, agora saiu bem. Correto. Muito bom tê-lo conosco aqui. E também está conosco o Dr. Sócrates Quispe, que também é um colega que trabalha aqui na divisão sul-americana e é o responsável, um diretor associado da Educação Adventista e responsável por todo o ensino superior. Muito bem-vindo, Dr. Sócrates. Pastor Edgar, um privilégio para mim estar neste momento participando do início desta lição deste trimestre. A educação é um tema fundamental e, com certeza, todos nós teremos o privilégio de aprofundar a nossa concepção em termos da filosofia da educação adventista. Então, pastor, que privilégio ter esse tema relevante para a nossa igreja neste trimestre. Muito obrigado por estar conosco. E falando em estudar a Bíblia, nós temos que convidar o autor dela para estar sempre conosco. E aqui está uma curiosidade. Toda vez que nós estudamos a palavra de Deus, o próprio autor está conosco. É o único livro que acontece isso. Então nós temos o privilégio agora de convidar de forma muito especial e muito respeitosa o autor da vida, o autor da Bíblia. Vamos fazer uma oração? Dr. Sócrates, pode orar para nós, por favor? Oramos. Pai querido que estás nos céus, Senhor, nesse momento começaremos a abrir a Tua palavra. E nós não podemos fazê-lo sem Tua bênção. Por isso, queremos pedir que Teu Espírito Santo esteja conosco neste momento no qual abriremos a Tua palavra, leremos as Tuas mensagens para cada um de nós e também, Senhor, teremos um trimestre com muitas lições sobre educação. Pedimos para que o Senhor cuide de cada momento, abençoe esse momento que teremos agora nessa lição e pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém. 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 Bom, vamos abrir a Bíblia? Vamos ler um texto bíblico, que é o texto que norteia este primeiro módulo de estudos sobre educação. Pastor Almir, pode ler para nós? Jó 36, verso 22. Perfeito. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, acompanhar conosco com a Bíblia aberta. Então lemos em Jó 36, 22 as seguintes palavras. Eis que Deus se mostra grande em seu poder. Quem é mestre como ele? O mestre do universo, o maior mestre que o nosso mundo já conheceu e que o universo todo já conheceu. O próprio Criador, o próprio Redentor. E Ele está conosco nesse momento aqui e está aí também na sua casa ou aonde você estiver nos assistindo. Deus, o mestre do universo, está conosco. E nós queremos começar. E antes de entrarmos propriamente em alguns eixos desse estudo neste módulo, nós queríamos apresentar para vocês este guia de estudo chamado Lição da Escola Sabatina. E se você quiser acompanhar, se você não tem ainda, pode entrar no site da Casa Publicadora Brasileira e ali você vai encontrar. E nós vamos estar estudando durante 13 semanas esse tema, Educação e Redenção. É um estudo bíblico sobre educação. Bom, qual foi a primeira escola que este planeta já conheceu? Então, vou conversar aqui com os colegas
Quais são as características desta escola? A escola que foi estabelecida lá na Semana da Criação, o Jardim do Éden. Pastor Edgar, eu acho muito importante destacar alguns pontos que têm a ver com a estrutura daquela escola no Éden. Uma escola, de fato, tem vários elementos que confirmam que realmente vai se conseguir aprendizado. Então, quando vemos o Jardim do Éden, no começo, ele tem elementos que são fundamentais. Primeiro, temos que ter alunos, né? E os alunos foram os primeiros seres humanos, Adão e Eva. Né? Depois nós temos um espaço onde eles têm que se desenvolver. E esse aí é a escola deles, o Jardim do Éden, né? Que é a estrutura física que ele tinha para desenvolver. Aí temos que ter um professor, porque o professor permite que toda essa estrutura, né, que eles têm, ela consiga se interiorizar em termos de conhecimento para esses alunos. E o mestre daquele momento era o próprio Deus. Olha que maravilha, hein? Que maravilha, né? Ter o próprio Deus como o mestre para aqueles alunos nessa estrutura que era o Jardim do Éden. Mas está faltando um elemento aí. Falta um elemento muito importante. Currículo. O currículo, né? O currículo deles era que eles teriam que estudar a natureza. A própria natureza. Imagine aqueles que gostam de pesquisa, aqueles que gostam de investigar, de conhecer com profundidade detalhes da natureza. Então, o currículo deles era basicamente cuidar constantemente daquela natureza. Então, nós temos os elementos perfeitos para uma educação da mais alta qualidade. É isso aí. Agora, tem um ponto importante, pastor Almir, que a natureza era o campo de estudo, e eles podiam conhecer também até o próprio universo, mas tudo isso apontava para quem? Perfeitamente. Que é o elemento essencial, principal, o eixo desse currículo. Todo o estudo da natureza apontava para o conhecimento de quem? Perfeitamente, de Deus, o Criador. Então, em cada ponto de estudo, cada descoberta que os nossos primeiros pais obtinham pelo estudo da natureza, das obras criadas, apontava para Deus em todas as suas características, perfeição, amor, bondade. Então, era uma escola ideal, a escola do Jardim do Éden. Exatamente. Tinha o próprio Criador como mestre. Sim. E tudo falava do seu amor, da sua bondade pelo ser humano e pelas criaturas. Agora, pastor Edgar, infelizmente, como veremos no estudo da lição, esse quadro mudou com a entrada do pecado. E talvez alguém possa se perguntar hoje, né? Nós já não temos mais essa escola ideal hoje. Em que espaços, em que momentos, em que ambientes a verdadeira educação preconizada no Éden acontece hoje? É muito importante. É muito importante, e nós queremos destacar 3 espaços, né, que são transversais, né? Educação cristã, ela envolve o lar, é onde tudo começa, é o principal agente educativo, é o lar, é a primeira escola. É a base para tudo. É a base. Nós temos também a própria igreja, né? Há muita educação, a igreja colabora muito com isso, e a própria escola hoje, e nós temos uma rede de escolas voltada para isso exatamente. Que é a educação adventista. É a educação adventista. Diga de passagem, nós aqui representamos também a educação adventista, vamos aproveitar para fazer um marketing, né? Mas, pastor, dentro desse conceito de lar, igreja e escola, se nós temos aquela educação fundamentada em Deus, nós teremos aquilo que nós precisamos, chama um adequado discipulado, que é muito importante. Perfeito. Então, nós temos esses elementos que Deus queria, um discipulado adequado. Né? Então, temos esses elementos, lar, igreja e escola, que permitiriam, sem dúvida, fortalecer o discipulado. E como é que eu posso alinhar filosoficamente essas 3 escolas? Porque se eu falo uma coisa na escola do lar, a igreja fala outra e a escola vai falar outra, nós vamos ter uma confusão na cabeça do aluno. Então aqui a gente já vê uma primeira importante informação, dica para aqueles que estão buscando uma escola para os seus filhos. A escola, ela deve estar alinhada filosoficamente com os princípios e valores que os alunos, os filhos, aprendem na escola do lar. Então aqui é importantíssimo frisar este alinhamento, porque senão vai causar uma confusão na cabeça dos alunos. Mas agora eu quero fazer uma pergunta para você, que está aí nos assistindo, e também
vou perguntar aqui para o Dr. Sócrates. Então, vá pensando na resposta dessa pergunta, o que você responderia, e o Dr. Sócrates também vai expressar a sua resposta. Então, pense bem, considerando que os professores preparam as suas aulas com diversos recursos, né? Todo professor gosta de preparar as aulas e usam vários recursos. E que o Jardim do Éden era a sala de aula do Criador, como já foi mencionado aqui. Bom, a situação já mudou, porque o ser humano pecou e aquela sala de aula original, inicial, já não existe mais, que é o Jardim do Éden. Mas que recursos nós temos ainda hoje, no momento que nós vivemos, para o aprendizado sobre o mundo, sobre a natureza e também sobre o Criador? Qual é a sua resposta? E, doutor Sócrates, qual seria a sua consideração sobre isso? Pastor Edgar, na área educativa, uma das características fundamentais de qualidade para um professor ou uma instituição é que ela tenha os recursos pedagógicos ótimos, de tal forma que o ensino seja de alta qualidade e também o aprendizado seja profundo. Então, um professor que quer ensinar de maneira adequada, ele tem que ter uma preparação da sala de aula, uma ambientação da sala de aula. Quando nós tínhamos a presencialidade, o professor fazia quadros, desenhos, estruturas internas, enfeitava a sala de aulas. Então, o aluno que chegava, ele ficava com um ambiente muito agradável. Nesse momento, estamos na educação virtual, né? O professor prepara todo no sistema de ambiente virtual de aprendizagem, com apresentações virtuais, com tecnologias, vídeos que chamem a atenção, mas todo mundo faz um esforço para que aquele ambiente seja agradável. Agora, se nós como seres humanos, como professores, tentamos fazer o melhor para um aluno, para um aprendizado significativo, quanto mais o nosso mestre, quanto mais o nosso Deus que criou tudo. E nós lemos na Bíblia como que o nosso Deus, ele criou esse ambiente de maneira tão agradável, tão perfeita. Diz no Gênesis capítulo 2, verso 8 e 9. E o Senhor Deus plantou um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. E havia a descrição, né? Do solo o Senhor Deus fez brotar todo tipo de árvores agradáveis à vista e boas de alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus se preocupou de maneira detalhada como seria aquela primeira escola, como seria ficar com formosura aquele local bonito para o aprendizado significativo. E Ellen White, quando descreve isso no livro História da Redenção, ela falou o seguinte, não vou ler toda a descrição que ela coloca, mas no final ela falou o seguinte, que diz que o Jardim do Éden era como um palácio. Então imagina um palácio. Palácio é um lugar onde a gente vive feliz. E nós temos nesse mundo, nesse momento ainda, né, mesmo com aquelas imperfeições da natureza, porque o primeiro material, a primeira escola tinha natureza para aprender. Né? Então, na natureza, Deus era revelado, né? O Criador era revelado. Mas por causa do pecado, por causa da queda, essa natureza foi ficando um pouco desfigurada, deformada, né? Então, mas mesmo assim, né, nós conseguimos ver na natureza o Criador e também o mundo. E o que Ellen White fala é o seguinte, diz, alguém onipotente, grandioso em bondade, em misericórdia, em amor, criou a terra. E esta, mesmo em seu estado maculado, inculca verdades acerca do hábil artista mestre. Neste livro da natureza, que nos é aberto, nas belas e perfumosas flores, com seus variados e delicados matizes, Deus nos oferece uma expressão inequívoca de seu amor. Mas fundamentalmente, pastor, é a palavra de Deus. Nós temos a natureza como elemento que nos revela a Deus e ao Criador, mas também temos a Bíblia como livro dos livros que nos revela realmente ao Criador. E esse livro, está aberto aí com você, é um livro que tem que ser estudado todos os dias, porque ele fala desse Deus Criador maravilhoso que criou este planeta em 6 dias, depois fez o sábado como um templo construído no tempo, para que nós nos encontrássemos com ele a cada semana. Mas esse Deus, ele usa hoje a educação verdadeira para recriar o ser humano, a sua imagem e a sua semelhança. Isso é muito importante.
E você falou aqui que nós temos ainda recursos didáticos como a natureza e temos agora a revelação escrita, a palavra de Deus, a Bíblia, que revela o Criador. São recursos para a educação. Agora, eu quero voltar um pouquinho. Você mencionou, a sala de aula era perfeita, o Jardim do Éden. Imagino se hoje um professor se prepara, e você falou aí desse momento virtual que nós estamos passando agora, mas vocês olham as aulas que os professores têm preparado. Sim. Tem o Ecclesia School, né, que é um ambiente virtual de aprendizagem. Quando você fica olhando ali como o professor monta um estúdio na casa dele, preparando recursos importantes para ajudarem nesse processo de ensino e aprendizagem. E Deus fez tudo isso com muito carinho. E Ellen White, que você já mencionou, ela diz que Adão, ele foi colocado como o rei deste planeta. E enquanto ele foi submisso à autoridade de Deus, toda a natureza era submissa a ele também. Mas veio o pecado. Eva, ela foi iludida, enganada, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Sim. Adão, com medo de perder o que tinha, ele também pecou. E aí, com isso, eles afrontaram a autoridade divina. E a natureza também deixou de reconhecer a autoridade do seu rei. Adão perdeu esse status. Mas o que eu quero focar aqui, num ambiente perfeito, onde Deus era o próprio mestre. Os anjos vinham conversar com o primeiro casal. Sim. Mesmo assim, aconteceu aí uma falha. Por quê? Mas se tudo era tão perfeito, né? Deus não podia ter evitado que o mal acontecesse? Por que é que o casal teve a liberdade? Você já mencionou também a árvore do bem e do mal. Então, aí existia um espaço dentro desse jardim maravilhoso que Deus falou, até por amor ao próprio aluno, ele falou, não toquem aqui. Aqui é perigoso. E a gente faz isso ainda hoje com os filhos e com os alunos também. Né? Claro. Mas por que Deus não impediu eles de ir? Ter contato com essa árvore, em vez de simplesmente aconselhar e deixar o que se chama livre-arbítrio. Livre-arbítrio, ou seja, a possibilidade de você escolher. Por que Deus deixou isso e qual a importância do livre-arbítrio para o ser humano hoje? Quando nós lemos na Bíblia que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, nós temos que ter em claro uma coisa muito importante, que quando fala dessa imagem e semelhança a Deus, o ser humano foi criado para fazer 4 coisas muito importantes. Primeira, viver, pensar, criar e crescer em glória para Deus. Esse fato de decidir viver, pensar, criar, né, e conseguir chegar à imagem e à glória de Deus, nos dá a nós essa característica fundamental que é a capacidade de decisão. Nós temos essa capacidade de decidir. Então, quando a gente pensa em livre-arbítrio, Deus, em seu infinito amor, Ele disse, você é livre para você decidir e tomar a decisão, o poder da decisão. Por isso Ele colocou, né, quando vemos a Bíblia... Ele não queria robôs, né? Ele não queria robôs. Sim. Ele queria pessoas que decidissem amá-lo, querê-lo. Assim como a gente decide, nesse momento, amar, querer, servir, ser humilde, a gente decide, né? Que aqui diz, já o pastor mencionou, diz em verso 16 do capítulo 2, de toda árvore do jardim você pode comer livremente. Então ele estava colocando uma regra para o ser humano. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Aqui estava colocando ao ser humano justamente aquela capacidade de decisão, justamente aquele livre-arbítrio que cada um nós temos nesse momento. Mas, infelizmente, o ser humano decidiu pelo lado errado, né? E no verso 3:1 diz, mas a serpente, já começou a provar, na verdade, aquele livre-arbítrio, mais astuta que todos os animais mais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse a mulher, é verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore de jardim? Já estava colocando que em prova aquele livre-arbítrio. Questionando, será que Deus Ele falou questionando. isso? Agora,
Qual a importância disso para o estudante e para nós como alunos? Porque nós somos alunos ainda, né? Temos alunos. É que nós, quando nós usamos aquele livre-arbítrio, nós decidimos o nosso próprio futuro. Esse é muito importante. Se nós não sabemos usar de maneira adequada... Para esta vida e para a eternidade. Para a eternidade. Né? Quando a gente pensa na dimensão do uso do livre-arbítrio, ela pensa nesse momento. Nesse momento, as grandes organizações vão procurando o quê? Vão procurando um futuro do emprego, do trabalho. Né? E desse futuro do emprego, do trabalho, o que depende fundamentalmente? Que competência é muito importante nesse futuro do emprego? Uma competência que todo mundo fala assim, que é muito importante, muito destacada, que nós fazemos como Departamento de Educação, é a avaliação do pensamento crítico. Né? O pensamento crítico tem a ver justamente com aquele livre-arbítrio. A definição do pensamento crítico é muito interessante, né? Porque ela tem a ver com a capacidade que nós temos de poder escolher, né, qual é a melhor opção, né, perante uma condição, decisão correta, de maneira racional e reflexiva, mas centrada em Cristo. Essa é a grande diferença. Agora, a segunda questão que o senhor comentou, não somente se limita para esse mundo, sim, se limita para a eternidade. Para a eternidade. E em Apocalipse 3:20, nós temos justamente essa questão colocada para cada um de nós. Nós conhecemos esse verso, né? Eis que estou à porta e bato. E aí vem a condição do livre-arbítrio, né? Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. E no final fala, ao vencedor, quem ser? Aquele que ele escolha, né? Abrir a porta. Para Jesus Cristo. Para Jesus Cristo. Aquele que escolha Cristo, Jesus, Deus, ele vai ser o vencedor. Então, essa é a importância do livre-arbítrio e como as consequências do poder da decisão são fundamentais para este mundo e para a eternidade. Ou seja, eu tenho liberdade para escolher, mas tem consequências, sim, cada escolha que eu faço. Então, veja, existem muitos pensadores que falam sobre livre-arbítrio. Nós devemos entender que o livre-arbítrio, eu falo sobre pensamento crítico, perdão, mas nós entendemos o pensamento crítico, a capacidade, a autonomia, a individualidade que Deus nos deu. E nós não somos robôs. Nós podemos escolher seguir a Deus, sim, e podemos seguir também outro caminho. Infelizmente, o primeiro casal, os primeiros alunos, eles deixaram de ouvir os conselhos, eles se afastaram um do outro. E aí, Ellen White diz que os anjos que visitavam o Jardim do Éden, visitavam esses primeiros alunos, Adão e Eva, aconselharam eles, cuidado, não fiquem distantes um do outro, porque eles sabiam que haveria um tentador. Mas Eva desconsiderou esses conselhos. Eva deixou de pensar, de voltar para buscar orientação. Sim. Eu quero, pastor Almir, fazer uma outra pergunta para o público que está nos ouvindo e para você também. Bem, o que a experiência de Eva com a serpente, que é o inimigo, né, pode nos alertar em relação aos princípios e valores que norteiam a educação verdadeira? Como que nós podemos evitar incorrer em erros ou deixar-se influenciar mal para que nossas escolhas também não sejam escolhas ruins e a gente não colha consequências ruins também? Pastor Edgar, Dr. Sócrates, me permitam, antes de falar um pouco sobre a experiência de Eva, mostrar aqui que Gênesis 3 evidencia claramente quais são as estratégias do inimigo. Veja, o Dr. Sócrates leu Gênesis 2, 16 e 17. Deus foi muito claro, né? Olha, isto pode, isso não pode, isso é para o bem de vocês, isso aqui não vai ser bom. O inimigo, ele não age assim. Desde o início, veja, chegou de forma dissimulada, fingida, né? Misturando a verdade com a mentira, tentando confundir a cabeça de Eva, né? Então veja... Sutilmente. Né? Sutilmente. Por aí você veja como é muito diferente, né, a estratégia de Deus e a estratégia do inimigo, tá? Agora, sobre Eva. Então veja, Eva se deixou seduzir pela árvore do conhecimento do bem e do mal, o que isso poderia trazer para melhorar a sua vida e a sua experiência. Eu acho que hoje... Creio que o fruto era atraente, era bonito, né? Então, hoje, não faltam, né,
teorias, filosofias, né, que apontam, né, para um possível crescimento, vai ser melhor, não vamos abandonar a Bíblia, né, a Bíblia é um livro obsoleto, né, vamos seguir as modernas teorias. É claro, né, nós não estamos aqui desconsiderando, né, a análise de teorias, mas se nós, como Eva, ao invés de buscarmos a orientação de Deus, formos atrás de filosofias e de ideias que parecem tão sedutoras, né? Eu acho que a educação adventista, né? A nossa família, os nossos filhos serão melhor educados se nós formos por esta linha filosófica. Nós temos que tomar bastante cuidado. Eva poderia ter voltado a Adão, conversado com Adão, buscado a orientação de Deus, mas não. Ela foi negligente, negligenciou uma orientação direta da palavra de Deus. E eu quero dizer para você que está nos assistindo que todas as vezes que nós negligenciamos abertamente as orientações de Deus, os resultados não são bons. Não adianta nós termos essa ilusão. Ou se a gente começar a se justificar, porque a gente não quer, às vezes, afrontar a autoridade de Deus, mas a gente começa a tentar negociar com Ele algumas ideias diferentes daquelas que estão aqui, Sim. na palavra de Deus. Sim. E até seguindo nessa direção, e aqui para os nossos colegas que estão estudando conosco, porque agora nós somos todos alunos estudando a Bíblia, né? Eu queria complementar essa pergunta. Veja, Eva errou pela imprudência. Ela se afastou do marido, ela começou a ter mais curiosidade sobre aquilo que havia sido proibido. Perfeito. Agora, Adão errou pelo medo de perder aquilo que Deus havia dado para ele, a sua esposa. Então, ele sabia que era errado, mas ele ficou com medo de perder. Ele duvidou, falou, poxa, será que eu vou perder isso aqui que Deus me deu? E, novamente, em vez de voltar a falar com Deus, pedir conselhos, tomou a decisão logo. Bom, pensando nisso, pensando nessas experiências, como que a gente pode se prevenir em nível pessoal e institucional, porque aqui nós representamos também uma grande rede educacional. Sim. Só na América do Sul nós temos 336 mil alunos. No mundo são quase 2 milhões. Então, em nível pessoal e em nível institucional, como que nós podemos nos prevenir de cometer erros similares a esse? Então, pastor Edgar, ocorre que muitas vezes nós estamos preocupados justamente em não perder espaço, né? Então, nós precisamos acrescentar isso, acrescentar aquilo. É claro, eu vou reforçar, nós não somos contra a ideia de estudarmos estratégias, novos métodos, né? Mas é muito perigoso quando nós começamos a abandonar os princípios da palavra de Deus, porque nós achamos que se nós formos tão assim, estritos, conservadores, né, nós vamos acabar perdendo espaço, sendo que, na verdade, o que tem acontecido é exatamente o contrário, né? Nós estamos sendo buscados por conta da nossa filosofia. Exatamente. Então é muito importante que a gente não se deixe atrair, muitas vezes, né, é uma expressão simbólica, pelo canto da sereia, né? Se nós oferecemos isso, oferecemos aquilo, se nós nos parecermos um pouco mais, né, com as outras escolas, com que tem um outro tipo de filosofia, assim nós vamos sobreviver, assim nós vamos ampliar. Não, nós temos que acreditar. Finalmente, pastor, nós temos que acreditar no que diz a revelação da palavra de Deus e obedecer, porque com certeza o mestre, que é infalível, ele não vai falhar. Os seus conselhos são corretíssimos e se nós os seguirmos, nós só receberemos bênçãos. Ou seja, esse é o guia seguro, né? Esse é o guia seguro. Tem tantas filosofias hoje, nós podemos e devemos nos atualizar, tá aí, nós estamos usando tecnologia, né? Exatamente. Então não faz mal você se apropriar dos novos recursos, novos conhecimentos, e hoje as metodologias ativas, Flip Classroom, que é mais ou menos o que se faz com o estudo da lição da Escola Sabatina. Primeiro você estuda na sua casa, depois você vai discutir. Isso tudo pode ser aperfeiçoado. Agora, quando se fala de princípios e valores, aí não se negocia, porque esses princípios e valores que fundamentam a educação verdadeira estão registrados na Bíblia. E aqui Deus revela o seu caráter. Então, o seu caráter não muda, né? Se me permite a frase que é muito conhecida aqui entre nós, né? Modernizar sem
mundanizar. Eu acho que um conceito muito importante nessa visão é a questão de unidade. Né? No começo era unidade de Deus, mestre e aluno. Unidade de princípio também. Né? Tudo era unidade, mas com a queda começou a aparecer essas diferenças, né? Aquela desunião. Sim. Isso trouxe como consequência aquilo que o senhor comentou, os sofismas, outros pensamentos, Sim. outras alternativas, outras possibilidades. Mas se nós mantemos a unidade com Deus e com os princípios, nós teremos segurança. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre essa questão de manter a unidade, porque isso requer também reconhecer a autoridade, né? A autoridade do mestre. Sim. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas antes, doutor Sócrates, eu quero que você vá pensando aí em uma resposta para uma pergunta que eu vou fazer para todos nós e para os nossos colegas aí que estão em casa, estão nos assistindo. Bem, qual é o propósito da educação adventista? E lembra que isso aqui também é uma formação sobre filosofia da educação adventista. Sim. E nós procuramos ser a educação verdadeira, pautada na verdade que é a Bíblia. Qual é o propósito da educação adventista no contexto da vida que nós temos hoje na atualidade, na sociedade que nós vivemos? Quando o homem foi criado, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Física, mental, espiritualmente. E socialmente, né? E socialmente. E a ideia, o propósito da educação quando o homem foi criado, era que o ser humano revelasse, ele confirmasse a glória de Deus. Agora, a educação que era realizada era feita pelo próprio mestre. Então, a educação era uma comunicação, uma comunhão direta entre o mestre e o aluno. Entre o Criador, Entre o Criador e a criatura. Que coisa espetacular. Então, era uma questão basicamente de que o homem pudesse revelar a imagem de Deus e pudesse refletir cada vez mais a glória de Deus. Agora, já o pastor Amir comentou sobre isso. O homem e a mulher, o ser humano, o aluno, desobedeceu. Ele aplicou a livre-arbítrio e ele escolheu, e ele perdeu muitas coisas. Dentro delas, ele perdeu, primeiro já sabemos, o ambiente, né, a sala de aula. Ele perdeu também aquela possibilidade de uma comunhão direta com o Deus, professor. com o professor. Isso. E como consequência, agora o propósito também mudou. Sim. Porque agora o propósito tinha que ver com um homem que estava em uma condição pecaminosa. Ou seja, aquilo que Deus tinha tentado prevenir, poupar os seus alunos de conhecer, os alunos, por decisão própria, exercendo o seu livre-arbítrio, eles resolveram conhecer aquilo que Deus havia orientado e proibido, mais do que orientado, havia proibido. Sim. E agora estão colhendo os frutos, que é o distanciamento. Né? E nesse momento, a educação adventista, a educação cristã, tem a ver com dois focos muito importantes. Tem a ver também com R, né? R sempre aparece, né? R de quê? R de relembrar. Relembrar o quê? Relembrar a origem do mal, relembrar a criação, relembrar a queda do ser humano e relembrar o plano da redenção. Então, um dos primeiros objetivos da educação adventista, da educação cristã, é que nós relembremos tudo isso constantemente para que o ser humano compare entre aquilo que tinha e aquilo que nós temos agora. Okay. Mas o segundo elemento muito importante tem a ver com uma questão que chama restauração. Então, o segundo propósito da educação é que o ser humano ele consiga ser restaurado à imagem e semelhança de Deus. Isso diz Ellen White, ele diz o seguinte, né? Ela diz que restaurar no homem a imagem de seu autor, levá-lo de novo à perfeição em que fora criado, promover o desenvolvimento físico, mental e espiritual. Agora, a maneira na qual agora é feita essa educação também mudou. Antes era aquela comunhão direta, comunicação com Deus. Agora, nós não temos essa possibilidade, mas Deus providenciou elementos para que nós consigamos fortalecer essa educação. Nós temos, por exemplo, a oração. Quanto estamos aplicando a oração? E a oração é falar com o Criador. A oração né? é falar com o Criador. É né? falar com o professor do universo, né? O grande mestre. É a comunhão, né? E outro elemento que temos é a missão, é o serviço que a gente faz. Através do serviço, a gente também consegue entender a vontade,
a bondade e o amor de Deus. Isso tem a ver com amor, né? Tem a ver com E amor. os mandamentos, se a gente fosse resumir, Uhum. os 4 primeiros falam de amor a Deus. Depois os outros 6, amor ao próximo. Ou seja, eu tenho que me envolver no bem do meu próximo, no bem da humanidade, para eu cumprir aquilo que é o propósito de Deus e me assemelhar mais a Ele, né? É assim que eu vou me assemelhando mais a Ele. Agora, doutor Sócrates, um outro elemento é a Bíblia, É né? a Bíblia, é isso que eu ia falar. E o último elemento e o mais importante, nós temos aliás dois, né? A natureza e a Bíblia. Mas a Bíblia, o estudo da palavra de Deus, vai nos colocar naquela comunhão, naquela comunicação com Deus, que é o método de educação que nós temos nesse momento para realmente ter uma restauração completa. Por isso, o principal livro da verdadeira educação tem que ser a palavra de Deus. Que é a revelação dele, né? Perfeitamente. Podem ter outros? Devem, Sim, né? sim, claro. Conhecimento. Mas Claro. o principal, a Bíblia. A referência é a palavra de E Deus. falar em livro, eu estou vendo que você está com um livro aí, o livro Educação, Sim, escrito livro por Ellen Educação. White. Abre aí na página 73, eu lembrei agora de uma citação, que aquele mestre lá no início, e aí fala, no mestre, não tem aí, logo no início? Sim. Lê pra gente Leio, aí sim. o que fala. No mestre enviado de Deus, o céu deu aos homens o que de melhor e maior possuía. Olha só. Aquele que tomara parte nos conselhos do Altíssimo, que habitara no íntimo do santuário do Eterno, foi o escolhido para, em pessoa, revelar à humanidade o conhecimento de Deus. Toda professora, todo professor exerce esta profissão, que é mais do que profissão, é um ministério, Sim. porque ama. Sim. O amor e o magistério estão muito conectados, são indissociáveis. Agora a gente vê aqui, aquele mestre lá do Jardim do Éden, a primeira escola, o próprio Criador, ele novamente veio a este mundo. Perfeitamente, pastor. E o céu doou o que de mais precioso tinha. Olha como Deus é amor. Isso emociona a gente, né? Bastante. O Deus eterno está hoje à disposição da humanidade. O mestre por excelência, ele veio para dizer o seguinte, olha, meu aluno errou, minha aluna errou, mas eu quero dizer que eu vou pagar o preço pelo erro deles. E Jesus veio a este mundo e deu a própria vida para resgatar os seus alunos. Isso é amor. Não é maravilhoso a gente pensar sobre isso? E esse é o grande objetivo da educação. Isso é Como já foi redenção. dito, redenção. Redenção. É isso aí. Pastor, quando Lindo. nós entendemos claramente a educação, né, e ele coloca bem claramente isso no livro Educação que já o pastor leu. E você está com uma versão um pouco diferente. Versão um pouco diferente, que foi né? comemorativa, né? Mas o conteúdo é o mesmo, 120 né? anos Ok. da educação dentista. E quando lemos e compreendemos a profundidade da importância da redenção, juntamente com a educação, nós fazemos uma obra realmente que transcende qualquer pessoa, qualquer tempo. Nós estamos trabalhando para Deus, para Jesus. Diz assim, no mais alto sentido, ela coloca no mais alto nível. Sim. Não é uma questão baixa, é o mais alto, melhor. Diz, a obra da educação e da redenção são uma. Então, quando falamos de redenção, nós falamos de educação. E quando falamos de educação, falamos de redenção. São uma, mesma coisa. Pois, na educação, assim como na redenção, ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Esse é o fundamento da educação verdadeira. E esse plano, pastor, foi colocado assim que o homem escolheu o caminho errado. Já você comentou sobre isso, né? Quando o homem cometeu o pecado, ou se equivocou, errou, ele poderia ter deixado, né, na sorte dele, nas consequências que ele cometeu. Mas enquanto Deus pronunciava a sentença para a serpente, juntamente com aquela sentença, os ouvidos daquele homem, do homem, também escutavam esperança. Sim. Era uma voz de esperança que estava no coração deles agora, vendo um futuro completamente diferente, né? Isso lemos no Gênesis 3,15, que diz: porém, inimizade entre você e a mulher é condena, né, para a serpente, né? Entre a sua descendência e a descendência dele, este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Eis aqui
a voz da esperança que eles ouviram, e essa promessa foi cumprida. Em João 3,16 que diz, né? Porque de tal maneira amou Deus ao mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. E nós temos como educação, né? Esse trabalho de levar alunos aos pés de Jesus, de falar sobre esse grande amor, né? E falar também sobre aquela restauração final, que é a grande redenção que temos promessa na Bíblia. Então quer dizer que nós, educadores adventistas, somos vozes de esperança, né? Por isso o pastor Edgar mencionou que não é uma profissão, é um ministério. E o ministério é sagrado, né? Exato, É sagrado. porque restaurar a imagem do Criador no ser humano é algo sagrado. Sim. Não é uma profissão qualquer, é um ministério, é uma missão. Agora, pastor Almir, estou pensando aqui numa outra questão, e nós já estamos indo para o final. Veja que esse tema é tão empolgante, se deixar, ainda mais falando de educadores, a gente vai ficar aqui um bom tempo, né? Verdade. Mas, pensando aí, você também que está nos assistindo, considerando que a educação é um processo e ocorre durante todo o período da existência possível ao ser humano, qual deve ser a postura do ser humano, dos alunos, em relação à autoridade divina, à autoridade da Bíblia, das instituições e líderes que defendem a palavra de Deus? Porque houve uma quebra no relacionamento lá na primeira escola, Sim. quando os primeiros alunos, eles não seguiram a autoridade. Não reconheceram a autoridade. Exato. Eles, não que eles estavam ali dizendo que não amavam a Deus, Sim. não reconheciam sua bondade, mas eles desobedeceram. E isso é você afrontar a autoridade. Perfeitamente. Como que nós nos relacionamos com isso na pastor. atualidade? Então, primeiro a gente precisa entender que nós estamos vivendo num momento da história da humanidade com uma tremenda crise de autoridade, né? Qualquer autoridade, você que está aí nos assistindo já percebeu isso, né? A autoridade dos pais, a autoridade dos professores, imagina, né, como era antes, né, quando nós passamos pelos bancos escolares, nossa formação, e hoje como as autoridades educacionais são tratadas. Então nós temos uma crise, e essa crise ela acaba chegando também na autoridade divina, porque aí o ser humano acha que pode questionar a autoridade divina, a autoridade da Bíblia. Então nós devemos tomar bastante cuidado com isso. Por quê? Porque veja, mesmo antes do erro dos seres humanos, da escolha equivocada, através do seu livre-arbítrio, havia autoridade. O governo de Deus é um governo de autoridade, não é um governo tirano. Tanto que ele não é tirano, que ele permitiu aos seres humanos a opção de escolher. Mas a autoridade ela é muito importante e nós precisamos resgatar a autoridade da palavra de Deus e daqueles que representam e pregam a palavra de Deus. Ótimo. Então, é bom a gente lembrar que Deus dá o livre-arbítrio por amor, porque Ele não quer que a gente seja robô, mas Ele adverte que, dependendo das escolhas, isso pode trazer problemas. Sem dúvida. Então, Ele nos dá liberdade para escolher, mas nos orienta a escolher bem. E aí vem a questão do livre-arbítrio, pensamento crítico, que você tem a identidade, a autonomia, isso é muito valorizado hoje até pelas empresas. Sim. Buscam profissionais que tenham autonomia, que tenham capacidade criativa, que saibam tomar decisões, mas que tomem decisões que sejam coerentes com aquilo que as instituições querem. Perfeitamente. E Deus, como o grande mestre criador, já lhe dou a palavra, Ele deu a liberdade, orientou, mas disse, ó, se você for no outro caminho, tem consequências. E Ele já usou uma palavra terrível, morte. Só que pelo seu amor, Ele veio e pagou o preço. E nós hoje podemos decidir escolher este pagamento ou escolhermos pagarmos nós mesmos, né? Sim, Quando nós aplicamos aquela liberdade, né, aquele livre-arbítrio, aplicamos aquele pensamento crítico, afastado de Deus, de Cristo, nós podemos ir por outro caminho, né? E nesse momento, talvez, nós vemos tendências no nível educacional fortes em relação à pedagogia crítica, por exemplo, que não é uma ideia de construir, é desconstruir, mas não por uma questão simplesmente de querer construir depois, senão desconstruir porque tem que ser destruído. É isso, é destruir.
o mais forte sobrevive. Então, nós temos que ter muito cuidado em relação a realmente ter uma visão cristocêntrica, porque quando a visão é cristocêntrica, nós começamos a ter, eu acho que a humildade para reconhecer quem é superior, para onde nós estamos caminhando e aprender constantemente para realmente ter aquela mudança do nosso ser e assim refletirmos e restaurados completamente a Deus. Né? E é importante, e eu quero já daqui a pouco complementar com outra pergunta, e você já faz sua colocação, Claro. Já trabalhando nessa outra pergunta. Nós podemos, não só como seres humanos, mas todos os seres, os anjos também, foram criados com livre-arbítrio. Quero falar sobre E isso. podem escolher, mas se eu não escolho pautado em boas orientações, e aqui está uma orientação importante que é a palavra de Deus, eu vou errar. No estado que o ser humano se colocou após o pecado, Sim. e com esse afastamento do mestre criador, que é Deus, se nós não tivermos a ajuda divina, nossas escolhas vão ser equivocadas. E aqui, pastor Almir, eu quero fazer uma pergunta que eu faço também para os nossos colegas que estão estudando conosco. Como identificar o sofisma, que é a mistura da verdade com a mentira, que Satanás usou com Eva, né? Como identificar os sofismas ou ideias filosóficas que deturpam e comprometem a educação pautada nos princípios bíblicos? Porque hoje tem tantos ensinamentos, tantas filosofias, algumas vão de encontro, né? Sim. Chocam Sim. frontalmente com a Bíblia, com a palavra de Deus, mas outros procuram contornar, dar uma interpretação diferente. Como que a gente pode evitar esses sofismas, esses enganos? Bom, na verdade, essa questão dos sofismas não começou no Jardim do Éden, né? Se nós voltarmos lá Exatamente. no céu, né? Lúcifer já usou de sofismas junto aos outros anjos, né? Para trazer confusão. Na verdade, parte disso nós estamos fazendo aqui com essa formação. A melhor maneira de nós identificarmos os erros, os sofismas, é conhecendo a verdade. Então, nós queremos incentivar os nossos colegas educadores que estão nos acompanhando a que se dediquem a estudar, a reestudar a nossa filosofia, que é baseada na palavra de Deus. Então, o melhor antídoto contra o erro é a verdade. Exato. E tem que estar muito presente na nossa vida, em nível pessoal e institucional. Com certeza. Né? E Isso. cuidar para a gente não seguir outros modelos, falar, não, mas aqui vai ser melhor para a nossa rede, vamos seguir por aqui. Perigo de se afastar do assim diz o Senhor é muito grande e com consequências muito grandes. Perfeitamente. Bem, qual é, falando de perigo, o perigo de rejeitar a autoridade de Deus, o grande Criador, e a autoridade daqueles que ensinam de acordo com as orientações dele? E aqui eu faço um pouquinho já da resposta. Quando Adão e Eva, os primeiros alunos, rejeitaram a orientação divina, confrontaram o Criador com a sua autoridade e decidiram por um caminho que ele tinha dito, não vá por esse caminho, não toque nessa árvore, não coma desse fruto, porque senão a consequência vai ser a morte. Qual é o perigo hoje da gente rejeitar a autoridade? Porque você falou, está uma crise, todo mundo questionando a autoridade, e nós temos autoridades em diversas esferas, autoridades públicas, autoridades religiosas, Eclesiásticas. o próprio professor é uma autoridade, a instituição que ele representa é uma autoridade, a igreja representa uma autoridade. Qual é o perigo? Como identificar a autoridade que realmente está de acordo com aquilo que a gente deve seguir e qual o perigo do ser humano afrontar essa autoridade? Bom, no Éden, antes da entrada do pecado, a autoridade direta de Deus, né, com o apoio dos anjos ali em relação aos nossos primeiros pais, como eu disse, ela era direta, né?
Bom, e depois, com o pecado, Deus deixou de manifestar a sua autoridade e a sua vontade? Não. Amós 3,7, né, que é um verso muito conhecido, diz que Deus não fará nada sem antes revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. E onde é que está a mensagem dos profetas? Onde é que ela está? De novo, né? Vamos de novo realçar a importância da Bíblia. Exato. Então, a autoridade máxima sobre nós precisa ser a palavra de Deus. Porque, na verdade, pastor Edgar, doutor Sócrates, aqueles que nos acompanham, quando eu rejeito a autoridade de Deus, que ela se manifesta pela Bíblia, se manifesta pelos líderes que Deus colocou, tanto na educação adventista quanto na igreja, eu, na verdade, estou assumindo a autoridade, é minha mesma, né? Eu estou assumindo a autoridade da minha vida. E esse foi o problema de Adão e Eva. Quando eles disseram assim, nós não queremos, Senhor, a sua autoridade. Nós queremos seguir a nossa autoridade. Então, livre-arbítrio. Eu não quero reconhecer a Deus como Senhor da minha vida, então eu vou colocar outro Senhor, que é o meu eu. Exatamente. Ou seja, É o meu desejo. Na linguagem atual, humanismo. Exato. O ser humano como sendo o centro. E o ser humano não é o centro. Ele não foi criado para ser o centro, ele foi criado para ser o foco das bênçãos de Deus. O centro precisa ser Deus e a sua palavra. Então, respeitar as autoridades constituídas faz parte desse respeitar a autoridade divina. E nós temos casos, né, quando a gente avalia instituições, de como, quando a Bíblia é retirada, né, do fundamento da instituição que foi criada com um foco, ela perde o rumo. Então, quão importante sempre destacar a Bíblia como um elemento fundamental, de maneira pessoal, de maneira administrativa, mas fundamentalmente como instituição educativa, que a Bíblia seja o centro. Exatamente. Bom, e é tão gostoso estudar a Bíblia, né? Ela é tão rica. E veja, nós passamos aqui um bom momento falando, e temos muita coisa mais para falar, mas nós queremos encerrar este primeiro bloco, esse primeiro módulo. Depois nós teremos aí outros colegas, diretores de educação também, especialistas nesta área, também reitores das nossas instituições de ensino superior, vão estar conosco nos próximos módulos. Mas vamos tentar resumir este aqui agora. Quais são as considerações que vocês deixariam agora para aqueles que estão nos acompanhando, para nós como reflexão, depois de a gente ter estudado esses textos bíblicos e esse tema tão importante que é a educação verdadeira? Pastor Edgar, Pastor Almir e colegas, irmãos, irmãs que nos acompanham, uma vez estava falando com uma colega e ela me dizia, Sócrates, por que você vai voltar para a Universidade Peruana União, que eu trabalhava lá, né? E ele dizia assim, nem conhece essa universidade. Bom, só para contextualizar, o Dr. Sócrates é peruano e ele fez aqui já parte dos seus estudos na Unicamp, em outras instituições também no Canadá, mas aí, de um tempo para cá, trabalha conosco aqui no Departamento de Educação da Divisão Sul-Americana. E, pastor, nessas circunstâncias, né, você colocou alguns exemplos onde estudei, e foi nesse contexto que me perguntaram, Sócrates, para que você voltar na universidade onde a filosofia é muito importante? Né? E o conceito é, ninguém conhece, ninguém reconhece, não aparece no ranking, né? Não é a melhor universidade para você trabalhar. Você poderia tranquilamente trabalhar na concepção deles, né? Na concepção deles, né? Em outra universidade. E eu falei assim, se eu volto para a universidade adventista, né, é porque lá tem uma grande diferença comparado com as demais. Porque o conhecimento, nesse momento, não é limitado a um espaço físico. Claro. O conhecimento existe em todo lugar. Basta na internet. Nós temos todo o conhecimento, temos acesso à informação. Lógico que a gente tem que saber selecionar, porque Aí tem um pensamento crítico, um mar de conhecimento, tem muito conhecimento. aliás, de informação, saber transformar essa informação em conhecimento e selecionar isso para a nossa vida, aí depende da capacidade de cada um. Mas o ponto principal aqui é, eu disse, talvez não seja aquela universidade que o mundo espera, com publicações, com um ranking, com aquele know-how de técnica. O mais importante é que naquela instituição, e em qualquer escola adventista, qualquer universidade adventista, faculdade, centro universitário, a Bíblia é o centro para estudar.
porque através da Bíblia nós temos revelado o nosso próprio Deus e também a redenção. Então, por isso que nós, né, de maneira pessoal, eu falo, né, eu aceitei trabalhar nesta obra sagrada, que é a educação adventista. Amém. Porque reconheço e sei que Deus tem o controle disso. Porque educação e redenção é uma mesma coisa. Exatamente. Pastor Almir, e suas considerações? Eu quero ler para todos o início do primeiro parágrafo no livro Educação, né, que já foi lido muitas vezes aqui na página 20, onde diz assim: o método de educação instituído ao princípio do mundo, ou seja, antes da entrada do pecado, deveria ser para o ser humano o modelo durante todo o tempo subsequente. O tempo subsequente é o nosso. Então, a despeito dos desafios, que agora são muito maiores, né, das dificuldades, este é o modelo e nós devemos ser fiéis a ele. Este é o plano de Deus. O modelo do Éden precisa existir hoje. E nós, como educação adventista, temos este objetivo. Essa é a finalidade. Restaurar o modelo edênico de educação. Bem, e eu termino agora falando de avaliação. Porque não tem como falar em educação sem avaliação, embora todo mundo tenha medo da avaliação, né? Verdade. Mas o que eu vou dizer é muito claro, muito simples de se perceber. Está escrito também no livro Educação, que diz que o êxito na educação depende da fidelidade em se executar o plano do Criador. Quer ter êxito na educação familiar com seus filhos? O segredo está aqui nesse livro. Executar o plano do Criador. Quer ter êxito na educação na sua igreja? O segredo é o mesmo. Quer ter êxito na educação na sua escola? Execute fielmente o plano do Criador. Aqui nós encerramos esse primeiro módulo desta formação em filosofia da educação adventista e estudando este livro muito interessante, que é a lição da Escola Sabatina, que durante 13 semanas vai falar sobre educação e redenção, que na verdade já foi dito aqui, são a mesma coisa. Deus te abençoe, Deus te ilumine e que você seja um educador por excelência. Assim como nós começamos pedindo as bênçãos do Criador, nós também vamos terminar pedindo que nosso colega ore para nós. Oremos. Senhor Deus, muito obrigado por esse estudo que fizemos agora aqui com os nossos amigos que estão espalhados por todo o Brasil, Senhor. Nós sabemos qual é o nosso papel, porque estamos aqui enquanto educação adventista e nós pedimos que continue nos ajudando, Senhor, a trilhar este caminho pautado na Tua Palavra, nos princípios exarados na Tua Palavra, Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. 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 Muito obrigado, que Deus abençoe a todos e vamos estar juntos acompanhando os próximos módulos do programa Educação, programa de formação em Filosofia da Educação Adventista.